Pensa só, um mundo onde as regras da economia global são, de repente, reescritas. É exatamente isso que vamos detalhar hoje, mergulhando numa análise de março de 2026 que mostra um cenário totalmente novo, um cenário remodelado por conflitos, por uma corrida maluca por recursos e principalmente por uma mudança sísmica na forma como o risco é visto. Ok, vamos direto ao ponto com a ideia central desse relatório. Essa frase aqui, sozinha, já prepara o terreno para tudo que a gente vai discutir. É uma mudança fundamental, saindo daquele foco em crescimento de tecnologia lá do Vale do Silício para a segurança geopolítica de rotas marítimas que são vitais. Tá, mas o que causou essa virada tão dramática? Bom, tudo começa com a primeira pecinha do dominó caindo, um conflito militar direto. Chegando no final de março de 2026, o mundo inteiro está prendendo a respiração. Esse impasse tenso não é só uma notícia de jornal, não. O mercado olha para isso e enxerga um prelúdio para um conflito ainda maior, o que na prática cria uma espécie de imposto invisível de incerteza sobre toda a economia global. E essa faísca geopolítica, claro, bota fogo imediatamente no mercado global de energia. É aí que a gente vê a primeira grande onda de choque na economia. Agora preste atenção nesse número. O que ele representa é impressionante. 21% de todo o fornecimento mundial de petróleo passa por um único e super vulnerável gargalo. E esse gargalo é o Estreito de Hormuz. Ele agora está bem no centro do conflito, o que o transforma na variável mais crítica, mais importante para a economia global inteira. A consequência disso, a simples ameaça de um bloqueio ali já faz os preços do petróleo dispararem. As projeções mostram que os preços podem praticamente dobrar. Isso significa um choque de inflação gigantesco que seria sentido em todo lugar, da bomba de gasolina à prateleira do supermercado. E essa imagem aqui ilustra uma mudança de mentalidade gigantesca. Os investidores estão deixando de lado o tradicional porto seguro do ouro. Em vez disso, o que eles estão fazendo? Comprando o próprio petróleo, usando ele como uma proteção, um hedge direto contra a inflação que o conflito está gerando. E essa busca por ativos reais, concretos, não para por aí. Bom, esse choque da energia acaba empurrando o próximo dominó. O medo geopolítico faz com que haja uma fuga do risco financeiro para a segurança de ativos físicos, começando uma nova corrida global por recursos que são ainda mais básicos. Nós estamos falando aqui de uma busca frenética por coisas de verdade, sabe? Os minerais críticos que movem tudo, desde os semicondutores dos nossos eletrônicos até os caças a jato. O que a gente vê aqui é uma verdadeira guerra econômica acontecendo em tempo real. Primeiro, os Estados Unidos tentam garantir seus estoques com o tal do Projeto Cofre. Aí a China, que controla a maior parte do processamento, revida. E o Ocidente se vê forçado a mudar de rumo, redesenhando o mapa global de recursos na nossa frente. E é aqui que o jogo vira. Com suas reservas gigantescas de terras raras e esses depósitos únicos de argila iônica, a geologia e o alinhamento geopolítico do Brasil, de repente, o transformam numa peça indispensável nessa nova ordem mundial. Toda essa turbulência, claro, tem uma consequência direta. Os preços de energia lá em cima e a instabilidade global botam ponto final naquela era de dinheiro fácil que alimentou o boom histórico da tecnologia. O resultado é imediato e bem duro para o setor de tecnologia, que precisa de juros baixos e cadeias de suprimento estáveis para funcionar. O índice Nasdaq Composite, que é cheio de empresas de tecnologia, entra oficialmente em correção, caindo mais de 10% do seu pico recente. As famosas sete magníficas, que antes puxavam o mercado para cima, agora estão sofrendo. Todo aquele otimismo com inteligência artificial começa a dar lugar a perguntas bem difíceis sobre lucratividade num mundo onde os juros são altos. E para piorar tudo, um fantasma que ninguém queria ver ressurge para assombrar Wall Street, a estagflação. Com a inflação nas alturas e o desemprego subindo para 4,4%, o Banco Central americano fica de mãos atadas. Ele não pode cortar os juros para ajudar a economia sem correr o risco de a inflação explodir ainda mais. É o pior dos cenários. E isso tudo nos leva ao resultado final. Depois que todas essas peças de dominó caíram, o que sobra é um cenário econômico global completamente novo, diferente de tudo que a gente já viu e muito mais fragmentado. A grande lição que fica é essa: as regras antigas já eram.
As nações agora estão pensando primeiro em segurança nacional e em ter cadeias de suprimentos mais fortes, mais resilientes, em vez de só buscar a máxima eficiência de mercado a qualquer custo. E a gente consegue ver esse novo paradigma funcionando na prática, aqui mesmo, no mercado de ações brasileiro, que está sendo puxado para dois lados opostos. Por um lado, se beneficia com os preços do petróleo nas alturas, mas por outro, sofre com os juros altos que vêm como consequência. E essa citação, no fim das contas, resume tudo perfeitamente. A crise força uma aceitação brutal da realidade. Toda a revolução digital e de inteligência artificial foi construída em cima de uma base física, de uma cadeia de suprimentos que o Ocidente, por décadas, achou que estava garantida. E, bom, essa garantia não existe mais. Isso nos deixa com uma última pergunta, uma pergunta crucial para a gente refletir enquanto navegamos por esse novo mundo econômico que, com certeza, é mais volátil e mais incerto.